estamos entrevistando o juiz de direito Emerson Sumariva Júnior. Doutor Emerson, como é que você decidiu ser juiz? Isso aí, Arthur, acho que desde garoto, né? Desde pequeno. Na verdade, eu queria ser padre. Cheguei a estudar, me preparar para ser padre, mas eu depois terminei mesmo guinando para o curso de Direito. E eu sempre desejei ser juiz. Inclusive na própria faculdade, nas atividades acadêmicas, no júri simulado, eu fui o juiz de Direito. Ah, é? Então eu sempre tive esse desejo. Seu pai teve importância nessa decisão? Ele era advogado, jornalista, né? Ele te influenciou? A pergunta é essa. Houve influência dele? Na magistratura, não. Meu pai foi, para mim, né? Meu pai é para mim um exemplo, né? É uma pessoa que mesmo já desencarnada, mesmo já falecida, eu mantenho muito contato. Eu tenho no meu pai assim termo amor. Quando eu falo de amor, eu lembro do meu pai. E também nos meus filhos. O meu pai, ele para mim assim, ele... Tem uma coisa dela, mas ele era duro, né? Porque aquela sua, que ele falava sobre o elogio, conta aquilo. Meu pai era sábio, né? Meu pai era um sábio. Meu pai falava assim: filho, se você quiser destruir um homem, você elogie-o muito. O elogio destrói os homens. Preste muita atenção nas críticas. A gente só cresce com as críticas. Então, cuidado com os elogios e fique muito atento às críticas. Esse foi um dos inúmeros ensinamentos que o meu pai me deixou. Sabe, uma pessoa que me marcou muito. Me marca até hoje. Obviamente, eu vou ter que fazer uma parte, porque eu acho que o elogio sincero constrói também, né? Também resolve. O insincero é que não resolve. O que é que você seria se não fosse juiz? Juiz de direito. Mas parece que houve uma época que você ficou meio em dúvida entre ser delegado e juiz, não houve? Na época de faculdade, eu delegado de polícia também, uma carreira muito boa, cheguei ao concurso, tudo, mas a magistratura mesmo sempre foi o meu desejo, o meu sonho, né? Quando eu deixei a parte do seminário de ser padre, realmente, onde vi que não era nessa vida a melhor postura. A magistratura sempre me fascinou muito, sempre me deu muita vontade e eu faço muito amor. Eu amo a magistratura, eu amo a minha profissão. Eu, com 21 anos de carreira, eu tenho a mesma disposição de quando iniciei. As pessoas perguntam por que eu dou conta do trabalho, como é que eu consigo. Eu falo, porque eu amo o que eu faço, eu amo a minha profissão. Logo, desembargador é a próxima meta, é? Sim, o próximo passo é Quanto chegar tempo? desembargador. Alguns anos. Dá para falar em quantos, mais ou menos? Por uns 3, 4 3, 4? anos, né? Ou até um pouco menos, um pouco mais. Depende muito do momento que o Tribunal de São Paulo ele está passando por algumas transformações e eu acredito que talvez... Vamos ver. Eu espero em breve. Por que o judiciário está tão inchado? Porque o judiciário, Arthur, é um poder técnico. Tá? Ele dá soluções técnicas, soluções jurídicas para os problemas que lhes são apresentados. No Brasil ainda, infelizmente, 80% dos problemas levados ao Poder Judiciário são problemas sociais, não são problemas jurídicos. São brigas de casais, são brigas de vizinhos, são discussões momentâneas em razão do trânsito, em razão de uma conta, que poderiam muito bem ser resolvidas no âmbito social, que são levadas ao Poder Judiciário. O pessoal faz muito comparativo. Por que a justiça americana tem poucos processos? Porque lá, na justiça americana, no Poder Judiciário americano, por um processo chegar ao Poder Judiciário, ele passou por inúmeras fases, até chegar lá, é a última fase. Olha, não tem jeito. Aqui no Brasil não é o contrário. Primeiro vai para o judiciário. Tanto é que hoje, o tema principal hoje no próprio judiciário são as câmaras de conciliações, os setores de conciliações. Por quê? Porque vem primeiro no judiciário. Certo? Então, resolvendo mais problemas sociais, desafoga o judiciário. Sim, aí o judiciário realmente vai fazer a sua função, que é resolver os problemas jurídicos.
Agora, uma coisa mais técnica. As penas previstas na legislação brasileira são suficientes para a prevenção e repressão eficazes de criminalidade? Não. O excesso de benefícios no cumprimento das penas não é um fator que contribui para a impunidade? Sim. A sociedade brasileira precisa definir o que ela quer. Ela quer severidade com o crime ou não? Porque de uma hora ela cobra que a pessoa precisa ficar, o bandido precisa ficar preso, precisa ficar carcerado, penas mais severas. De outro momento ela fala que não, que ele deve ter mais benefícios, deve ser solto. A sociedade brasileira ainda está em dúvida. Mas essa sociedade brasileira se excluindo, assim, não é bem verdadeira, né? Porque o conceito de sociedade não é abstrato. Nós devemos, então, Exatamente. né? Nós devemos. Nós devemos participar. Nós somos Estado. Nós somos sociedade. Como é que você vê nosso Código Penal? Código Penal, Código de Processo Penal, dos dois códigos. Arcaicos, ultrapassados, injustos, desatualizados. Você pode dar um horríveis, exemplo? Você pode dar um exemplo de coisas absolutamente ultrapassadas? Vou dar um exemplo. Olha como é que funciona o sistema de um processo crime. A pessoa é ouvida na delegacia. Você é vítima de um furto. Certo. Você é ouvido na delegacia de polícia, certo? Aí depois você tem que ir no fórum para ser ouvido novamente, para falar a mesma coisa que você falou na delegacia de polícia, que é o Estado. Então o Estado não confia no próprio Estado, certo? Aí você vai no fórum, tem que falar a mesma coisa, você perde dia, você já teve a vítima de um furto, já sofreu por isso. Aí você tem que ir na delegacia para falar aquilo ali. Aí você tem que ir no fórum falar a mesma coisa. E como é que se resolve isso? Eu acho que nós teríamos que fazer uma legislação muito mais rápida. Os órgãos do Estado deveriam ser mais unidos, certo? E a credibilidade deveria ser maior. Porque, e outra coisa, nós temos que mudar a cultura penal no Brasil. Porque aqui no Brasil, a cultura criminal é a da mentira. Aqui, o infrator, ele é incentivado a mentir e não a dizer a verdade. Hoje a gente observa, até as instituições de defesa incentivam o réu a mentir e não a dizer a verdade. Dê um exemplo prático de como é que o legislador incentivaria o réu a dizer a verdade. Algum benefício legal, mas benefícios sinceros. Ou seja, se o infrator confessasse o crime, reconhecesse o erro, ele teria um benefício legal, certo? Mas um benefício mesmo. Algo que colocasse ele em meditação, que ele pensasse, reconhecesse o seu erro e estivesse disposto a mudar. Enquanto no Brasil a cultura da mentira estiver prevalecendo na esfera criminal, o crime só vai aumentar. Só vai aumentar. Os crimes de trânsito são responsáveis por milhares de mortes todos os anos no Brasil. Matam mais do que uma guerra aqui no Brasil. Quais são as medidas mais urgentes e importantes para solucionar um problema gravíssimo como esse? Primeiro, severidade nas leis e junto um trabalho de conscientização. É um trabalho de cultura. Mais uma vez, então, é legislador que é escolhido pelo povo, por nós, né? Arthur, o legislador elabora as leis. O legislador, ele é escolhido pelo povo. Certo? Então, logo, quem faz as leis é o povo. É o povo. Certo? Então, não adianta sair desse jogo. Essa fuga que o pessoal faz, eu chamo a razão e falo, não, essa lei que está aí é vontade popular. Se o Código Penal nosso está ultrapassado, se o Código de Processo Penal está ultrapassado, é por vontade popular. Por quê? Esses códigos são elaborados pelo legislador, e o legislador é escolhido pelo povo. Se eles estão ultrapassados, é sinal que o povo tem que prestar mais atenção e votar em pessoas mais atualizadas, e não ultrapassadas também. Acidente de trânsito está muito relacionado à bebida, né? A regulamentação para anunciar cigarro é mais severa que para anunciar bebida, pelo menos na TV. Exatamente. Eu sinto isso. Você concorda com essa mas você concorda com a priorização de ser mais rigoroso para anunciar cigarro que para anunciar bebida? Eu acho que deveríamos bater mais forte nas bebidas. Nas bebidas. Né? Proporcionalmente ao número de veículos, não tem aumentado o número de acidentes? Tem, muito. Tem, né? A maioria dos acidentes estão relacionados ao alcoolismo. Você proibiria a veiculação, se fosse legislador? Você proibiria a veiculação de propaganda de bebida como proíbem na TV a veiculação de cigarro?
Proibiria. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, o teste do bafômetro é obrigatório. Você concorda com a legislação deles ou com a nossa? Com a deles. Com a Aqui deles. no Brasil é um absurdo. E por que a gente tem que ficar inventando a roda? Não é só trazer a roda para cá e adaptar? Mas é a cultura da mentira. O cara bebe, atropela, mata, aí ele vai lá e fala que ele não bebeu, que não é bem isso. Ele mente. Ele é incentivado a mentir, certo? E dá nisso que nós estamos verificando. A chamada Lei Maria da Penha tem sido um instrumento eficiente no combate aos crimes de violência contra a mulher? Que alterações você proporia à lei? Olha, ajuda, né? Olha, foi uma inovação, ajuda bastante. Mas, na verdade, é um problema, é o que eu falo, é um problema social. Quer dizer, gera um problema familiar, um problema social, agressões mútuas entre companheiros, maridos e esposas, companheiros, né? E aí se deságua no Poder Judiciário, como se fosse um problema jurídico, na verdade é um problema social. Então, vamos dizer assim, a Lei Maria da Penha, com o aumento de alguma penalidade em alguns pontos, ela conscientiza um pouco, mas ela não vai resolver o problema, como ela não está resolvendo o problema. Mas você não propõe nenhuma alteração? A alteração, eu acho que o governo aí seria mais um sistema de legislação que envolveria o Poder Executivo. O Poder Executivo teria que ter mais instituições, criar mais institutos, mecanismos de atender essas famílias envolvidas com agressões para que os seus problemas sociais pudessem ser ao menos amenizados e a violência diminuída. Aí sim. Porque só a cadeia não vai resolver essa situação. Viu? Houve alguns esboços de iniciativa, tanto no Legislativo como no Executivo Federal, de elaborar leis para, entre aspas, disciplinar a atividade da imprensa. O que é que você acha dessas iniciativas? Você acredita na liberdade plena de imprensa ou entende que ela necessita de algum tipo de controle? Eu acho que não seria bem um controle, seriam algumas regulamentações. O problema é que a própria imprensa passa por transformações no Brasil. Eu posso falar porque eu nasci nesse meio. Nós temos o profissional da imprensa e os donos dos veículos de comunicação. O meu pai tinha jornal e era jornalista, certo? O meu pai chegou a fundar a rádio, mas era jornalista, radialista, ele trabalhava também no meio. Aliás, meu pai era mais jornalista do que realmente proprietário, né? Então, existe ainda no Brasil uma cultura do poder, no controle, mas esse controle acaba ocorrendo em razão dos poderosos que controlam os donos, não propriamente do profissional. Por isso que existe vamos dizer, uma movimentação grande entre os jornalistas, né? Mas quem deveria regulamentar? Então, se é para haver alguma regulamentação, quem é que regulamenta? Qual é o limite entre regulamentar e proibir? Arthur, eu vou dizer o seguinte, já existe na lei a responsabilidade do jornalista que abusar, certo? Então, eu acho que isso aí já é o suficiente. Eu acho o seguinte... Então, não precisa de mais nada, é responsabilidade. Não, sabe? Eu acho que precisa de uma conscientização. A responsabilidade já tem na lei, tanto na área civil, que é a responsabilidade civil, como também na área penal. É fraca, mas tem. Entendeu? A hora que mudar todo o Código Penal, vai mudar essa parte também. Eu vou falar alguns itens e quero que você me diga se você é favorável à descriminalização deles. Do aborto. Sou contra. Dos jogos de azar. A favor, acho que tem que liberar. Do porte de drogas para uso pessoal. Sou contra. E eu trabalho na Casa do Caminho Ave Cristo, que tem como presidente lá o Dr. Wilson Disposto. É uma casa espírita, mas de recuperação de pessoas envolvidas com drogas. E aí entra o alcoolismo também. E já há muitos anos trabalhando, eu posso te afirmar, eu vejo a tristeza que um entorpecente faz numa família, numa pessoa. Então, o nível de degradação que chega à pessoa, que acaba se envolvendo com isso. Então, por isso, eu sou totalmente contra qualquer tipo de liberação. Vamos falar um pouco mais. É um centro de recuperação, a Ave Cria? Sim, é uma casa de recuperação. E aceita pessoas que estão precisando? Sim, há uma avaliação, aceita. Você saberia o telefone de cor, onde, quem procurar? Tem um site de Casa do Caminho Ave Cristo. Ela funciona propriamente em Birigui, certo? E o Dr. Wilson Disposto, que é um delegado de polícia agora aposentado, que é o presidente da casa, que preside, que está no comando. E pode procurar tanto aquele que está precisando ser recuperado como alguém da família? Sim, geralmente a família procura, é marcada uma entrevista com a pessoa. Primeiro, o usuário dependente precisa querer a sua recuperação. Lá nós só atendemos quem quer
a recuperação. Lá ninguém está obrigado à força. Lá está aquele que quer realmente resolver o seu problema. Questão de opinião, volta já.